Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudar matemática. Vamos ver um elemento da geometria espacial, o cilindro. Observe essas imagens que fazem parte do nosso cotidiano. Um copo, uma seringa, um comprimido em cápsula, um extintor, uma tora de madeira, um dedo, uma cobra, entre outras situações, a gente pode criar um modelo matemático para representar esses elementos. Esse modelo é essa imagem aí que a gente chama de cilindro. Então veja a definição. Cilindro. Considere um círculo de centro O e raio R situado no plano alfa, em um segmento de reta PQ não nulo, não paralelo e nem contido em alfa. Chama-se cilindro circular a reunião dos segmentos congruentes e paralelos a PQ, com uma extremidade nos pontos do círculo e situados no mesmo semi-espaço dos determinados por alfa, seja o plano, o círculo, o segmento PQ. Agora imagine os segmentos congruentes a PQ, paralelos a ele, com uma extremidade no círculo e no mesmo semi-espaço determinado por alfa, a gente obtém agora o cilindro. Os elementos. O que é que a gente pode identificar? As bases, que são os círculos paralelos e congruentes. O eixo é o segmento de reta que liga os centros das bases. Geratriz. Então, qualquer segmento ligando as circunferências da base e paralelo ao eixo é chamado de geratriz do cilindro. A altura é a distância dos planos que contêm as bases. Classificação. Então, o cilindro ele pode ser circular, oblíquo, é quando as geratrizes são oblíquas aos planos das bases. É fácil observar que a geratriz e também o eixo não têm a mesma medida da altura. Cilindro circular reto, que é mais comum observar nas situações, é quando as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. Nesse caso, a gente pode estabelecer que a geratriz, que tem a mesma medida do eixo, vai ter a mesma medida da altura. Seções do cilindro. Chama seção transversal, é a interseção de um cilindro com um plano paralelo às suas bases. Então, essa seção determina um círculo congruente às bases. E seção meridiana é a interseção de um cilindro com um plano que contém o seu eixo. Então, observe, obtemos aí um paralelogramo. No caso do cilindro reto, será um retângulo. Cilindro equilátero. É um cilindro cuja seção meridiana é um quadrado. Então, por sua vez, é um cilindro reto. Sendo um quadrado, existe o diâmetro da base, a geratriz, que também é a altura. Nesse caso, a gente pode estabelecer que são iguais. Ou seja, G é igual a H, que é igual a 2R. Pronto, isso é o que caracteriza o cilindro ser equilátero. Áreas. Área da base. Como a base do cilindro é um círculo, então a área será dada por πr ao quadrado. Área lateral. A ideia é planificar a superfície lateral do cilindro. A gente vai obter um retângulo. E a área do retângulo é dada pelo produto das dimensões base pela altura. A altura desse retângulo vai ser a mesma altura do cilindro. E a medida da base do retângulo será o comprimento da circunferência da base do cilindro, que é dado por 2πr. Então, a área lateral é dada por 2πr que multiplica h. Ou seja, a L igual a 2πrh. Agora a gente pode estabelecer a expressão da área total, que seria a soma da área lateral mais o dobro da área da base. 2πrh mais 2 vezes πr ao quadrado. Pode colocar
em evidência 2πr, fica 2πr que multiplica H mais R. Volume. Para calcular o volume, usando o princípio de Cavalieri, a gente compara um cilindro que tem a mesma altura que um prisma, que a gente já sabe calcular o volume, desde que as bases tenham a mesma área. Então, essa área será constante em todo o comprimento da altura. Como a gente já conhece que o volume de um prisma é dado pelo produto área da base pela altura, no cilindro será a mesma coisa, área da base vezes a altura. Ou πr ao quadrado h, a gente tem aí a expressão para calcular o volume de um cilindro. Vamos ver agora tronco de cilindro. Considere um cilindro circular reto e dois planos alfa e beta que interceptam todas as geratrizes do cilindro, tal que alfa interseção beta é uma reta T externa ao cilindro. Observe a imagem. Cilindro, os planos alfa e beta. A reta T comum entre eles. Observe que as seções determinadas por alfa e beta não são círculos congruentes às bases. Tronco de cilindro é a parte do cilindro limitada pelos planos alfa e beta. Então vamos trabalhar com o tronco. Considere um tronco. Então, para facilitar, a gente divide ele em duas partes. A partir de uma seção de um plano que seria paralelo às bases do cilindro original, obtendo assim um círculo congruente às bases do cilindro original. Vou chamar parte 1 e parte 2. Vamos trabalhar apenas com a parte 1, e tudo que for feito com a parte 1 pode ser feito com a parte 2. Vamos calcular o volume e a área lateral desse tronco. Veja que a gente não pode estabelecer a medida da geratriz. Por quê? Porque não são todas de mesma medida. Mas existe uma de menor medida e uma de maior medida. Então vamos duplicar esse tronco, com a finalidade de obter um cilindro circular reto. Quando a gente coloca uma parte sobre outra, a gente obtém aí um cilindro circular reto, onde a base é congruente ao cilindro original e a altura seria a soma da medida da geratriz menor com a geratriz maior, chamando G minúsculo e G maiúsculo, a gente vai ter esse cilindro. Agora é só estabelecer a fórmula já conhecida. O volume é dado por área da base vezes a altura, ou seja, πr2 que multiplica a altura. Nesse caso, vai ser a soma da geratriz maior com a geratriz menor. Lembrando que foi duplicado, então a gente deve dividir por 2. Escrevendo πr2 que multiplica G maior mais G menor sobre 2. Esse seria o volume da parte 1. E a área lateral da parte 2 é dado por 2πrh, onde o H seria a soma da geratriz maior e menor, lembrando que tem que dividir por 2. Como a gente tem na expressão 2 multiplicando e 2 dividindo, pode simplificar. A área lateral da parte 1 vai ficar πr que multiplica G maior mais G menor. Assim a gente pode fazer o cálculo no tronco de cilindro. Agora vamos ver alguns exercícios. Inicialmente, para fixar as expressões encontradas. Calcular a área total e o volume de um cilindro circular reto com raio da base 12 e altura 6. Tudo centímetros. Dadas as dimensões, então a aplicação de fórmula. A área da base, πr ao quadrado. Substituindo r por 2, 2 ao quadrado, 4. Então a área da base é 4π centímetros quadrados. Área lateral é dado por 2πrh, substituindo agora r por 2 e h por 6, vai ser 2π que multiplica 2 que multiplica 6, resulta em 24π centímetros quadrados. E a área total, que seria a área lateral, 24π, mais o dobro da área da base, 2 vezes 4. Então a gente vai ter 24π mais 8π, resultando 32π centímetros quadrados, a área total. O volume, que é dado por πr ao quadrado que multiplica h, substituindo r por 2
e H por 6, 2 ao quadrado, 4, multiplicando 6, volume 24 π centímetros cúbicos. Outra situação. Uma seção meridiana de um cilindro equilátero tem área 225 cm². Calcule o volume desse cilindro. Então, lembrando, o cilindro equilátero é um cilindro reto, a seção meridiana é um quadrado. Identificando a altura do cilindro por H, diâmetro da base 2R, pode estabelecer que H é igual a 2R, que seria o lado do quadrado. Como a área de um quadrado é o lado ao quadrado, então H ao quadrado igual a 225. Obtendo o valor de H igual a 15, que seria a raiz quadrada de 225. Por sua vez, o raio vai ser a metade da altura, ou seja, 7,5 centímetros. E agora estabelecer a fórmula para calcular o volume, que é dado por πr2h. Substitui R por 7,5 e H por 15. 7,5 ao quadrado é igual a 56,25. E multiplicando por 15, finaliza o volume igual a 843,75 π centímetros cúbicos. Outra questão. Um recipiente cilíndrico com diâmetro interno 8 cm e altura interna 20 cm contém um certo volume de água. Inclina-se o recipiente ao máximo, sem deixar a água derramar, conforme mostra a figura abaixo. Determina o volume da água do cilindro. Então a gente pode identificar que a água no cilindro forma um tronco de cilindro. Identificando agora a medida das geratrizes menor e maior, por G minúsculo e G maiúsculo, a medida de G minúsculo vai ser 11, porque é o que falta para completar 20, onde a gente já tem a medida ali indicada por 9. E G maior vai ser 20. Agora é só estabelecer a forma do volume, PR2, que multiplica G maior mais G menor dividido por 2. Substitui R por 4, porque o diâmetro é 8, então o raio é metade do diâmetro. G maior 20, G menor 11. A gente vai obter 16, multiplicando 31 sobre 2. Fazendo esse cálculo, o volume finaliza 248 π centímetros cúbicos. E agora uma situação mais interessante, uma questão que caiu no Enem de 2015. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, considere inicialmente esse cilindro, diâmetro 2 metros e altura 3 metros. Por sua vez, o raio vai ter medida 1 metro. A nova cisterna, também de forma cilíndrica, vai ter a mesma altura, 3 metros, chamar diâmetro de 2R, onde a gente vai descobrir a medida do raio da nova cisterna. A gente vai estabelecer o volume, que é dado por πr ao quadrado h, e esse tem valor igual a 81, como é dado no texto. Agora substitui π por 3 e h também por 3. A gente vai ter 3 que multiplica R2, que multiplica 3 igual a 81. Então, R ao quadrado igual a 9, ou seja, R igual a 3. O raio da nova cisterna. Onde a pergunta seria o aumento, a gente faz a diferença do novo raio com o raio anterior. 3 menos 1 igual a 2 metros. Resposta letra C. Mais uma questão. Essa foi do Enem de 2019. Uma construtora pretende conectar um reservatório central RC em formato de um cilindro com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metros. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos com 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximo às bases de cada reservatório.
Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água dos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles, pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é. Então, observe bem. Como o reservatório central está cheio, a gente pode calcular o volume desse cilindro. Seria π, o raio do reservatório ao quadrado, que multiplica a altura. Então, substituindo, 2 ao quadrado, que multiplica 3,3. 4 vezes 3,3, a gente obtém 13,2 π metros cúbicos, seria o volume da água. Calcular a medida do raio de cada cano, que são iguais, os 4, né? O diâmetro é 0,1 dividido por 2, 0,05 metros. E calcular o volume de cada um, porque na abertura dos registros eles vão ficar completamente cheios. O volume dos canos seria 4 multiplicando π vezes o raio do cano ao quadrado vezes a altura, que seria o comprimento do cano, né? A altura do cilindro. Então, 4π raio do cano ao quadrado vezes h. Substituindo aí o valor, o raio do cano 0,05 e a altura por 20. Onde a gente faz a seguinte conta, 4 vezes 20, 80. 80π que multiplica o resultado de 0,05 ao quadrado é 0,0025. E agora, finalizando, obtemos 0,2 π metros cúbicos. O que é que a gente pode estabelecer? É que o volume de toda a água ele vai ser distribuído entre os 4 canos que fazem a conexão, entre os 4 reservatórios auxiliares, e vai permanecer alguma coisa no reservatório central, de tal maneira que as alturas são as mesmas, do reservatório central e dos reservatórios auxiliares. Então, o volume total, que foi o VRC, ele vai ser igual ao volume que está nos canos, mais o volume dos 4 reservatórios, estabelecida a altura, claro, e o volume que restou no reservatório central, que eu coloquei RC reduzido. Onde a gente estabelece os valores obtidos, VRC 13,2, o volume dos 4 canos 0,2 π, mais o volume do reservatório, que seria multiplicado por 4. 4 π vezes o raio deles, que são iguais, eu chamei de R1 ao quadrado, multiplicado pela altura que a gente quer descobrir, estabelecida aí por x. Mais o reservatório central com volume reduzido, π vezes o raio do reservatório ao quadrado, e multiplica x, que é a mesma altura dos reservatórios auxiliares. Então, para resolver essa equação aí, que é simples, do primeiro grau, pode pegar a parcela 0,2 π, colocar no primeiro membro, vai ficar 13,2 π menos 0,2 π. Substituindo R1 por 1,5 e RC por 2, vamos obter, na subtração, 13,2 π menos 0,2 π, 13 π. Calculando 1,5 ao quadrado, 2,25, 2 ao quadrado, 4. E agora multiplica 4 por 2,25, obtém 9. Então, vamos ter aí 9πx mais 4πx, a gente pode somar. Vamos ter 13π igual a 13πx, onde a gente conclui que x é igual a 1. 1 metro é a resposta na letra D. Pronto, ficamos por aqui. Agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima.